Um bom dia, bom trabalho para vocês. Paz do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, estou lhe dando um bom dia. E chamo vocês para que vocês aceitem o sacrifício que o Senhor fez por todos nós na cruz do Calvário. E vou soltar a parábola de João. João 5, começando no versículo 16 para vocês. Vou soltar essa parábola inteira. Ela é grande, mas eu vou soltar para vocês ela inteira, porque ela é de uma grande importância para nós, né? E bom trabalho para vocês, que Deus nos proteja, que Deus esteja em primeiro lugar acima de todas as coisas. Vamos deixar tudo que não agrada o Senhor nas Santas Escrituras, vamos deixar de lado. Não agradou o Senhor, deixa de lado. O que eu falo pra vocês, o que? Pra gente o que? Colocar Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento que ele deixou escrito lá no livro de, eu acho que é depois de Gênesis, Êxodo. O mandamento que muitas pessoas, quase o mundo inteiro passa por cima, porque presta atenção, a metade são o que? Católico, a metade são evangélica e o restante são o que? São ímpio. Ímpio é porque ainda não confessou o nome, não aceitou o sacrifício que o Senhor fez por essas pessoas na cruz do Calvário. Por isso que são chamados nas Santas Escrituras de ímpio. Ímpio por quê? Porque não colheu o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. E o povo católico é um povo muito grande, mas o povo católico, aquele chefe, né? Chefe não. Aqueles condutores que conduzem as ovelhas. Então, eles pisam em cima das Santas Escrituras e fazem com que as ovelhas pisem. E essas ovelhas pisam por quê? Porque elas não examinam. Porque se elas verem que tá aqui nas Santas Escrituras que não pode pisar em cima das Santas Escrituras, se vocês pisam já, se eu vou falar, vou ser assim bem claro com vocês. Aqui eu tô numa congregação, não importa qual, porque o Senhor não veio trazer religião pra a terra não, Jesus veio trazer salvação, religião ratinha, o templo lá em Israel, né, cujo eles pregavam com tanto rigor e o Senhor profetizou que aquele tempo foi derrubado. O Senhor prega o que? Salvação, restauração, transformação de vida. É isso que o Evangelho, que desde o início o Evangelho nos propõe. Salvação e renúncia, transformação de vida. É impossível as pessoas estarem na casa do Senhor e não renunciar. Se elas não renunciar, elas estão igual o ímpio lá fora, entendeu? Tá precisando de se converter de novo. Mas, embora pra cá. É o que eu digo pra vocês, todos nós precisamos o quê? O ímpio, o católico, o povo evangélico precisa se converter. Vocês têm que parar de ser religioso e voltar o foco em quê? Nas Santas Escrituras e o foco na salvação da alma de vocês, entendeu? Porque o Senhor está voltando. É tempo de renúncia, é tempo de preparação. Renunciar tudo. Morrer aquela velha pessoa, nascer uma nova pessoa em Cristo. E o que? Não pisando em cima jamais, de nada que tem escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Para que nós ganhemos a salvação da nossa alma, entendeu? Bora pra cá? É João 5, começando no versículo 16. Aí vou até o final, errar até o 47. Mas eu vou soltar pra vocês todinho, bora lá? E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Desde o começo do ministério do Senhor, que o Senhor foi perseguido. Por isso que eu digo, os evangélicos que não são perseguidos, que as pessoas o que não estão nem aí, estão indo só por ir, então esse evangelho não é evangelho verdadeiro, é o evangelho de aparência. Porque o evangelho do Senhor, ele é transformação, ele é mudança. Como é que pode uma pessoa aceitar Jesus e continuar do mesmo jeito que estava, ou então continuar colhendo as coisas que estão lá fora no mundo? Esse não foi um evangelho. Não foi um evangelho de libertação, foi um evangelho só de colhimento. Eu fiz só colher a salvação da sua alma e tá ok, tá igual ao mundo. Por isso que o Senhor disse nas Santas Escrituras, em João 3, o versículo 3, precisamos nascer de novo. Se não nascer, é impossível vocês verem o reino do céu. Tá em João 3. E o versículo 3, o Senhor está dizendo, nós precisamos nascer de novo. Não é só colher o sacrifício e acabou-se, não. Como é que a pessoa aceita o Senhor e continua com as coisas do mundo? Como é que as pessoas aceitam o Senhor e não renunciam? Como foi que vocês aceitaram o Senhor que não teve arrependimento, que não teve transformação de vida? Se tem alguma coisa errada. Por isso que eu digo a vocês, tem que rever, entendeu? O Senhor não veio trazer religião para o mundo, o Senhor veio trazer
salvação à humanidade, ao pecador, para que o pecador, ele pecou, mas a chance de perdão e a oportunidade de transformação de vida. Foi por isso que o Senhor veio, para o quê? Para nos trazer transformação de vida. Já pensou aceitar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa que eu era antigamente? Vou fazer uma comparação, que antes eu não bebia. Eu vou fazer uma comparação, só uma comparação, mas como eu falei pra vocês, eu nunca gostei de bebida, né? Ó, eu aceitei o Senhor. Antes eu bebia, eu continuei fazendo as mesmas coisas. Então, que evangelho foi esse que me passaram pra mim, que eu não modifiquei. Eu continuei sendo a mesma velha pessoa. Antes eu o quê? Eu me trajava conforme o mundo. E por que eu aceitei Jesus, eu continuo me trajando conforme o mundo? Que evangelho foi esse que não teve libertação, não teve transformação de vida pra mim? Como é que eu tô procurando o reino do céu e por que eu não fui transformada? Por que eu não fui mudada? Essa é a pergunta que eu faço a você. Continuando aqui, bora? Porque o evangelho ele é perseguido. Por quê? Porque ele é um evangelho de transformação. É impossível a pessoa aceitar Jesus, renunciar e continuar sendo a mesma pessoa. Não existe isso. Entendeu? Evangelho puro, verdadeiro, é de transformação, é de renúncia. Vê que João Batista, ele pregava o arrependimento de pecado. E quando as pessoas, ele pregava, as pessoas se arrependiam, e logo ele batizava as pessoas nas águas. Por quê? Porque é arrependimento de pecado, transformação de vida. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ó, deixa eu repetir esse versículo novamente, ó. Jesus, lhe... Deixa eu repetir novamente, ó. Lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o Senhor estava dizendo, Deus trabalha direto. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Por isso que o Senhor se identificou. O Pai e um somos um. Por que o Messias se identificou que o Pai e eles são um? Porque o que? É o corpo, porque lá no início, se vocês prestem atenção, lá no início o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele está se identificando como uma pessoa só. Ele está dizendo assim, ó, o verbo era Deus, estava com Deus e o verbo, deixa eu repetir novamente que eu tô confundido. Lá no início ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Então ele está se identificando como uma pessoa só, lá no início, entendeu? O Espírito, né? E quando ele fez o homem, ele ficou sendo dois, entendeu? Bora pra cá. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ler aqui, João, que eu já tô em cima, eu vou ler pra vocês. Porque eu gaguejei muito, eu gosto de não gostar de gaguejar, não, eu gosto de ler mesmo. No início era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você está vendo? Ele era um só, entendeu? Por isso que aqui... Deixa eu ver aqui. Por isso que aqui Jesus respondeu judeu, ó. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora. Eu trabalho também. E lá no versículo, lá na frente, o Senhor se identifica com o quê? Ele se identifica como sendo um. Eu e o Pai somos um. Eu vou soltar esse versículo para vocês também em continualidade, tá bom? Por quê? Porque ele se identifica aqui, ó. Ele estava no princípio com Deus. Você está vendo? Ele estava no princípio com Deus. Então, era o Espírito, não era? Glória a Deus. Pronto, tô aqui. Pronto, agora eu vou continuar lendo a leitura para vocês. E vou mostrar para vocês, numa parte que ele diz, eu e o Pai somos um. Que é para não deixar ninguém assim, né? Sem compreender as palavras, as Santas Escrituras, né? Ó. Se eu não falar pra vocês, pode ter certeza que eu coloco no histórico pra vocês, tá bom? Glória a Deus. Por isso, pois os judeus andavam mais procurando matá-lo, porque não só
quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você está vendo? Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que ler as Santas Escrituras. Eles procuravam matar o Senhor, por quê? Porque o Senhor era os próprios religiosos, eram os próprios que tinham a palavra do Senhor, eles procuravam matar o Senhor. Por isso que o Senhor diz, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Continuando, era seu próprio Pai. Era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você está vendo? Glória a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Glória a Deus, você está vendo? É o que? É a imagem e semelhança, né? Glória a Deus. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivificará aqueles que crê. Aqueles que quer, glória a Deus, aqueles que quer. Então, o Senhor vai o que? Ressuscitar aqueles que Ele quer, né? Glória a Deus. Por isso que eu digo a vocês, procurando a santificação, porque o Senhor vai ressuscitar muitas pessoas agora no arrebatamento. Aqueles que estão conforme a vontade do Senhor, né? Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Glória a Deus. Todo o poder está sobre quê? Sobre em cima do Senhor, né? Porque para que todo orem o Filho como ora ao Pai. Glória a Deus. Que não ora o Filho, não ora ao Pai, que o enviou, que o enviou. Por isso que tudo que nós fazemos ao Filho, nós estamos dedicando ao Senhor. Por quê? Porque eles são... Eu prestei atenção no meu sonho. Quando desceu 3 homens para a terra, era o quê? Era o Pai, era o Filho e o Espírito Santo. Os 3, entendeu? Por quê? Porque eles são o quê? São a mesma essência, entendeu? Glória a Deus. Mas na Santa Escritura, prestei atenção, que o Senhor disse que o Pai é maior do que ele, né? Por quê? Porque o Pai existia primeiro, entendeu? Depois ele fez o quê? Depois ele soprou o fôlego de vida, o quê? Em Adão, né? Glória a Deus. É que eu me perdi no versículo. Pronto, voltei. Versículo 24. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Você está vendo? Nós vamos passar o quê? Da morte para a vida no dia que o Senhor vir buscar o povo na face da terra, né? Em verdade, vos digo que vem a hora, que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que
ouvirem, viverão, para, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, glória a Deus. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque o Filho do Homem não vós maravilheis nisto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro viverão a sua voz. Ó, presta bem atenção, vou explicar pra vocês. O Senhor tá dizendo, esse outro versículo, o Senhor já tá falando sobre outro assunto, o Senhor tá dizendo que todos os mortos do sepulcro, quando escutarem a voz dele, vão o quê? Vocês prestem atenção que ele vai ressuscitar os mortos, aquele que eles querem no dia do arrebatamento. Mas vai chegar o dia que é justamente esse versículo 28, ele tá falando que vai chegar o dia dele falar com todos os mortos, e todos os mortos vão ser ressuscitados do sepulcro. Todos eles, não vai ficar um. Vai ser o que? Esse aqui vai ser o que? Vai ser no dia do juízo do Senhor. Que o Senhor vai o que? Após os 1000 anos do Senhor, vai se cumprir essa palavra que o Senhor está falando aqui. Após os 1000 anos do reinado do Senhor, vai se cumprir essa palavra que o Senhor vai tirar todos os mortos, entendeu? Ó, vou repetir para vocês. Não vós maravilheis nisto, porque vem a hora em que todos os mortos... Peraí. A hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos eles vão escutar a voz de quê? Do Senhor. Todos os mortos, o Senhor não tirou nenhum. Por isso que eu digo a vocês, quando nós temos que estar preparados para quando nós sair dessa vida, quando a gente escutar a voz do Senhor, ser ressuscitado. Agora no arrebatamento, porque vai ter 2 ressurreições. Depois que eu terminar aqui, eu vou lá pro livro do Apocalipse para mostrar pra vocês que tem 2 ressurreições, viu? Bora pra cá. E os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida. Mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Glória a Deus. Você está vendo aí? Esse aqui vai ser o que? Na segunda ressurreição. A primeira ressurreição vai ser agora no dia da vinda do Senhor, no arrebatamento. O Senhor vai tirar os mortos que dormiram com o Senhor, fazendo a vontade dele. Para o quê? Para reinar com o Senhor durante os 1000 anos. Entendeu? Mas aquelas pessoas que dormiram após isso com o Senhor, pode ter certeza que elas estão com o Senhor. Só que o corpo dela ainda continua na sepultura. Igualmente aquela passagem de João, que aquelas pessoas que estavam debaixo do altar do Senhor, que elas estavam bradando com voz, que o Senhor vingasse a morte deles. Pois então, vocês prestem atenção, essas pessoas vão o quê? Vão ser ressuscitadas no último dia para o quê? Uns para a condenação, né? Que para ser condenado ao lago de fogo, e outros para ser o quê? Para viver a vida eterna, entendeu? Com o Senhor, né? Glória a Deus. Porque sem o Senhor nada faz, nada tem graça, né? Se eu... versículo 30. Mas não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que me enviou, mais a vontade do meu Pai que me enviou. Versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Você está vendo? Quando a gente se testifica de nós mesmos, a gente tem que testificar as coisas nas Santas Escrituras, né?
E a Santa Escritura, toda ela identifica o Senhor, entendeu? Há outro que testifica de mim, e serei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós, glória a Deus, vocês viram aí? Eu, porém, não recebo testemunho dos homens, mas digo isto para que vós salveis. Não precisava que ninguém testificasse do Senhor, porque o pai mesmo testifica dele, que o pai enviou ele para a terra, entendeu? Não precisava nem, como João Batista, ele testificou sobre o Senhor. O povo é muito incrédulo, sabe que nós fomos criados por ele, sabe que todo o sentido de toda a vida na face da terra, da natureza, até o que tudo foi provido por ele, porque tanta incredulidade, porque tanta dúvida, né? Mas, deixa eu ver aqui. Onde era que eu tava? Senhor meu da minha vida. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. O 33, vós mandastes mensageiro a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho de homens, mas digo isto para que vós salveis. O 34, parei. O Senhor o que? João deu testemunho sobre o Senhor, mas o Senhor o que? Aceitou, que o Senhor disse que não aceita testemunho de um, vocês viram que ele deixou bem explicado. Mas por causa de quê? Para poder que as pessoas tente pelo menos se salvar, entendeu? Porque é muita incredulidade da parte do povo. O povo quer que o Senhor prove as coisas. Não precisa o Senhor provar, o Senhor já é a essência, entendeu? Não precisa do Senhor provar, não. Só nós estamos vivos, já é a prova suficiente que o Senhor existe, que o Senhor está conosco, entendeu? Continuando aqui, ó. O 35, eu já ia pular o versículo. Porque a minha vista, né? Glória a Deus. Eu era o peraí. Ele era ele era a candeia ardente e resplandecente. E vós quiseste alegrar vós um pouco de tempo com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, que o Pai me enviou. É verdade. As obras do Senhor testifica dele. Como é que pode um homem ressuscitar uma pessoa do sepulcro? Me diz, como é que pode? Se ele não tiver a ciência de Deus, entendeu? É porque as pessoas não entendem. Como é que ele pode ressuscitar uma pessoa se ele não fosse o quê? Se ele não fosse filho de Deus, ou então se ele não fosse o próprio Deus. Porque aqui nesse mesmo versículo ele se identifica que o Pai tem vida em si mesmo. E ele ressuscita quem ele quer ressuscitar. Do mesmo jeito é o Filho, entendeu? E engraçado que o Senhor se identifica como o quê? Como o Pai e o Filho são um, entendeu? As obras do Senhor já não precisava nem João testificar que ele era o filho de Deus, né? Que ele era o descido do céu para a terra. Não precisava nem testificar. As obras do Senhor já testificava por ele, entendeu? Bora lá?
37. Tô chegando perto de terminar, ainda não tô longe um pouquinho. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Como é que o Pai testifica de Cristo? Os milagres que o Senhor concedia na face da terra, entendeu? Testifica que ele é o quê? Que ele era como que ele se revelava, ainda era um pouquinho mais, né? Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Glória a Deus, com certeza. Por quê? Porque ele é espírito. Glória a Deus, glória a Deus. E a sua palavra não permanece em vós. Agora, isso me entristece. Por que a palavra do Senhor não permanece nas pessoas? Por que é? Eu fico assim, meio assim, né? Porque a palavra de uma pessoa que ressuscita morto, que ele ressuscitou ele mesmo de dentro do mundo dos mortos. Tem uma passagem mais lá pra frente, eu não sei se é em Atos, eu não sei em qual é, só sei que ele está dizendo que ele é o próprio Deus, que ele se ressuscitou entre o mundo dos mortos. É porque as pessoas não entendem as Santas Escrituras, porque elas lêem rapidamente, entendeu? Aí elas não pegam o que o Senhor fala nos versículos. Tem versículo que o Senhor... não é versículo, tem frase que o Senhor solta, que ele fala o quê? Que ele é o próprio Deus, entendeu? Depois eu vou soltar essa frase nos históricos para vocês verem, que vocês vão entender o que ele está dizendo, entendeu? Porque se eu ler rapidamente, tanto passa... As pessoas têm que meditar nas frases que está escrito no livro, entendeu? As pessoas vai lendo, passando, correndo, não entende nada. Ó. Versículo agora. Versículo que eu vou mandar vocês, como eu sempre mando a vocês nos vídeos. Já tenho até esses versículos decorados de cor. Por quê? Porque eu já li ele bastante, já decorei ele, ó. Examinai as escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tá vendo? Eu sei esse versículo decorado de cor, porque eu já soltei muito nos vídeos pra vocês. E é o que eu sempre peço a vocês, que vocês o quê? Que vocês leiam as Santas Escrituras pra vocês o quê? Ter vida eterna. Vocês só vão ter vida eterna se vocês conhecerem. Se vocês passar a escutar, se vocês passar a se dedicar a ela. Como é que tu vai conhecer o Messias se tu não lê a Bíblia? Como é que tu vai ter vida eterna se tu não procura conhecer? Como é que tu pode ter vida eterna? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina como é que a gente pode ter vida eterna. Como é que nós podemos ter vida eterna? Renunciando. A palavra de Deus, ela nos ensina. Renunciar. Ela nos ensina a nós deixar de ser uma pessoa alvarenta, né? Para ser uma pessoa humilde, para ser uma pessoa que contém amor pelo próximo. Tudo isso o Senhor a Santa Escritura nos ensina. Pro outro versículo 40, aí vou chegar rápido, pertinho de terminar, bora lá? E não quereis vir a mim para ter de vida. Esse também é esse versículo que eu decorei. Por que o Senhor fala nesse versículo que as pessoas não querem vir a Ele para ter vida? Porque vocês não gostam de ler as Santas Escrituras para conhecer, para poder vocês salvar uma de vocês, e nem tão pouco para vocês conhecerem Ele. Vocês conhecem por alguém falar para vocês, mas vocês não procuram conhecer Ele a fundo, que o Senhor pede aqui, nesse versículo 39, que nós conheçamos Ele a fundo, a origem dele, entendeu? E as pessoas o que não gostam, entendeu? Mas aqui a esposa do Senhor está perante a vocês para o quê? Para falar com vocês... Glória a Deus. A esposa do Senhor está aqui perante vocês para falar com vocês e mostrar a Santa Escritura completinha. Para que vocês hajam arrependimento e para que vocês o quê? Se volte para o Senhor, para que vocês salvem a alma de vocês, entendeu? Eu não recebo a hora dos homens. Esse versículo só é isso. É só essa pequena frase, esse versículo. Por isso que eu digo a vocês que cada versículo tem um grande significado. O Senhor está dizendo que o Senhor não recebe hora de ninguém na face da terra. Ele só recebe o quê? A hora de Deus, entendeu? Eu não recebo a hora dos homens. Ele encerrou essa frase. Aí já passa pro versículo, aquele versículo 41, agora vai passar pro versículo 42, para vocês verem, viu? O Senhor não recebe quando os homens impõem coisa perante o Senhor. Por isso que a gente tem de usar de humildade, sempre o quê? Se humilhar perante a Ele. O Senhor não recebe não, de maneira nenhuma, se a gente não usar com humildade, entendeu? 42. Mas bem vós conheço que não tendes em vós o amor de Deus.
O Senhor diz que já nos conhece, que nós não temos o amor do Senhor, o amor de Deus dentro de nós, que nós tivermos o amor de Deus dentro de nós, pode ter certeza que nós amamos o nosso próximo. E nós começamos a interceder por aquelas pessoas que nos odeiam, por aquelas pessoas que têm recha em nós. Nós começamos a botar para fora o amor do Senhor que tem dentro de nós, entendeu? Mas o Senhor está dizendo nesse versículo que tem pessoas que não têm o amor dele. Para a gente ter o amor do Senhor, a gente tem que o quê? Começar a amar as outras pessoas, entendeu? Porque o Senhor nos amou. Tem nesse versículo, o Senhor diz o quê? Eu amo, que o Senhor amou esse mundo de uma tal forma que mandou o seu Filho para vir para a terra, para o quê? Para morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos redimir a Ele, né? Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Isso aqui é para o judeu e para aquelas pessoas que estão dentro da casa do Senhor que não recebem a palavra do Senhor. Pisa por cima. Esse versículo é principalmente porque para os padres e para os pastores, o que? Os pastores de aparência, porque tem pastores que são o quê? Homens de Deus, tem pastores que são homens de Deus, tem pastores que não pisam em cima das Santas Escrituras, agora tem uns que pisam. Esse aqui vai principalmente para os padres, né? Por que para os padres, Miri? Porque os padres, eles pisam em cima das Santas Escrituras. O primeiro mandamento que o Senhor nos concedeu para nós, o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Coisas que eles fazem, o que? As pessoas terem idolatria. E a Bíblia é cheia. Tanto na Bíblia do crente como na Bíblia do católico, que é proibido. Por que vocês pisam por cima das Santas Escrituras? Por isso que eu digo, para vocês. Os pastores, eles têm idolatria, sim, também tem. Idolatria é o amor. Amor é o dinheiro. Eles têm idolatria. E o tempo evangélico está se corrompendo com o quê? Com a vaidade. E vocês prestem atenção, vocês têm o quê? Que corrigir a casa do Senhor. Porque essas ovelhas, elas não pertencem ao homem, elas pertencem ao Senhor. Por isso que eu digo, cuidado nas ovelhas que vocês estão o quê? Conduzindo, porque vocês vão entregar ao Senhor. Vocês estão conduzindo, na hora que o Senhor vir, o Senhor vai dizer assim, tá aqui, Senhor, as tuas ovelhas. Aí se o Senhor vê nelas falha, e podendo os pastores ter o quê? Colocado ela no caminho que deve andar, pode ter certeza que vocês vão pagar um alto preço. E algo que eu não pretendo, não quero que vocês façam isso, que vocês paguem um alto preço, entendeu? Continuando. Já sei que todos os padres vão pagar um alto preço. Por quê? Porque eles sabem e eles conhecem. Os que não conhecem, eu não digo nada não, mas os padres não, tô falando os pastores. Os pastores que não conhecem, eu não digo nada não, mas os que conhecem, já tem culpa. Os padres, todos eles conhecem, porque eles lêem a Bíblia e eles fazem o quê? Eles pisam por cima, entendeu? Por isso que as sentenças sobre eles são maiores. O Papa que tirou as idolatrias, pode ter certeza que ele pode até pagar um preço, se ele não andar conforme a vontade do Senhor. Mas como ele tirou a idolatria, então, aqueles que postaram as pessoas para adorar, pode ter certeza que eles estão pagando um alto preço. Esses que já foram tirados da terra. Agora, os que estão, pode fazer alguma coisa pelo amor de vocês, se haver arrependimento. Porque o Senhor sempre chamou o povo ao arrependimento. Se haver arrependimento dos padres, pode ter certeza que Deus perdoa. Arrependimento e transformação na casa do Senhor. É só isso que o Senhor pede de nós. Agora, eu não sei por que a humanidade pisa, né? Não é a humanidade, porque eu incluo todo mundo. Por que os padres fazem isso com as ovelhas do Senhor? Porque não tem uma ovelha que vá para uma casa, para um templo, que ela não esteja procurando o reino do céu. Todas elas procuram o reino do céu. Agora, se vocês explicam nas Santas Escrituras, olha, não pode adorar imagem de escultura, porque aqui a Bíblia está falando que não pode. Se nós adorar, nós vamos direto para o inferno. É só pronto. Se elas continuarem, já é com elas e elas vão prestar conta com o Senhor. Então, agora as pessoas que continuam com a teimosia, pode ter certeza, vão prestar conta perante o rosto do Senhor. Porque o Senhor, ele fala, o Messias, ele fala, que é pra gente adorar a Deus. Aqui no Novo Testamento ele fala. Só que os padres não falam sobre isso. Por quê? Porque eles gostam de desviar. Podemos adorar a mãe de Jesus porque ela é bendita. Ela é bendita sim, com certeza. Mas nem por causa disso ela merece o quê? Ser digna de adoração. Ela é bendita sim porque o Espírito Santo repousou sobre ela. E ela trouxe ele ao mundo. Agora, se ele tivesse dito assim, eu não vou morrer por esse povo, não tinha salvação para ninguém. Nem para ela mesma não tinha. Por que vocês fazem isso? Coloca as ovelhas a adorar
a mãe de Jesus ainda tá correndo também pro outro ladinho, pro pai material dele, entendeu? Vocês não façam isso não, porque vocês estão condenando a vocês viver no lago de fogo para toda a eternidade. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Vocês não têm piedade na alma de vocês? Bora pra cá. Como, pois, vós credes, recebendo, ora, uns dos outros. O Papa passava para os padres recebiam e passavam para as ovelhas. Vocês estão recebendo hora um dos outros, mas não estão recebendo hora do Espírito Santo, da vontade do Senhor que está aqui. Se Ele me ordena, se eu vou escutar os homens, não escuto o que Ele está me falando nessas escrituras, eu estou recebendo as horas dos homens, entendeu? É diferente. Continuando. E não buscai a hora que vem só de Deus. Tá aqui, acabou, não precisava nem eu ter falado nada, tá aqui escrito. O povo procura a hora, as ordenanças dos homens, mas não procura as ordenanças do Senhor. Do próprio Deus, não procura. Ó, vou repetir esse versículo novamente, é 44. Como podeis vós crer, recebendo ora um dos outros, padre e papa. Os padres recebem as horas do papa. Então, e as ovelhas recebem as horas dos padres. Tá vendo? Tá aqui o que tá escrito no versículo, cabe para vocês. Continuando. E não buscai a hora que vem só de Deus. Tá aqui, já acabei de ler, não precisava nem abrir a minha boca. Ó. Não cuideis que eu vos... Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a quem vós acuse, Moisés, que em quem vós esperais. Ele vai acusar vocês, está aqui, está dizendo, Moisés vai acusar vocês, porque vocês penderam para o outro lado. Vocês deixaram de ir pela palavra pura e verdadeira para receber a hora dos homens. Quem vai acusar vocês vai ser o quê? Moisés. Está escrito aqui, ó. Moisés em quem vós esperais. Ele vai acusar vocês. Porque se vós crê em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Último versículo. Porém, se não credes nos seus escritos, como credes nas minhas palavras? O Senhor está dizendo, se as pessoas não creem no que tá escrito, que Moisés testificou do Senhor, ele deixou escrito que o Senhor ia vir. Glória a Deus. É a mensagem que tá chegando, mas, né, tá nas mãos do Senhor. Ó. Porém, se não credes nos meus escritos, como credes nas minhas palavras? Se Moisés testificou que o Senhor ia vir, ia trazer salvação ao povo, se o povo não acredita, como é que vocês vão acreditar e crer na palavra que está escrita? Não mesmo, mas muitas pessoas já creem e acreditam que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Pois então, e o que é que o nosso Redentor, o que é que o Senhor fala? Eu vou soltar para vocês. Peraí, deixa eu procurar aqui.